Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou o Estranho. E este é o Mangá ao Quadrado. E olá, Estranho, olá. Está pronto para novamente pegar um tema que muito provavelmente poderia e muito provavelmente é tese de mestrado, doutorado de muita gente, discutir rapidamente em 30 minutos? Sim, sempre. Por que não? Mais uma vez, como sempre, discutir né? como leigos, né? Também. Como leigos, somente entusiastas. Então, vamos lá. Dicionário Oasis define... Não, tô brincando. Mas você nem introduz o tema? Não, tô brincando. Essa semana falaremos sobre a intenção... sobre intenção autoral, né? Sobre intenção de autores nas obras, né? Vamos tentar discutir sobre isso, né? Será que a intenção de autor numa obra é uma técnica válida para você analisar a qualidade de um mangá? Será que a intenção de um autor quando faz a obra premissa deve ser contada para analisar um mangá? Vamos discutir, vamos ver isso. Mas antes, um pouco de... Não tem história dessa vez. Tem um pouco de dicionário aí? Você sabe que existe esse termo, né? Intencionalidade autoral, que é o termo que os estudos literários, né? A teoria literária diz relativo a quão intrínseco para a crítica literária é a intenção do autor, né? E existem várias vertentes que vêm com relevâncias diferentes essa questão. Então, pela minha pesquisa, que eu não manjo disso, mas acabei me deparando pesquisando pro programa, existem os neocríticos, o movimento neocrítico, que considera totalmente irrelevante qualquer intenção do autor, né? Que primeiro não está disponível, eles partem desse pressuposto, né? Que não está disponível a gente saber qual é a intenção do autor, e mesmo que tivesse, não é desejável você saber a intenção do autor para você determinar qualidade ou o quão bem executada uma obra é, por exemplo. Não sei se tá certo falar isso ou não, mas acho que deve ser a escola de pensamento, né? O tipo de pensamento que a gente aprende na escola, né? Que é aquele negócio de, tipo, uma vez que uma obra foi liberada, né? Uma vez que uma obra é lançada, ela automaticamente já não é mais do autor, né? E, tipo, não levando em conta, sei lá, direito intelectual nem nada disso, né? Tirando isso. Tipo, o dever de analisar é algo que cabe totalmente ao espectador ou ao leitor, né? Eu não sei se na escola é tanto assim, né? Porque, por exemplo, eu penso em, sei lá, Machado de Assis. A gente nunca deixa de aprender Machado de Assis sem aprender a contextualidade das obras que ele escreveu, né? Talvez, bom, não sei se já dá pra soltar isso aqui, mas talvez é porque dê pra considerar os dois tipos de análise de uma obra sem ser hipócrita, né? Dá pra você ter os dois tipos de pensamento para analisar uma obra. Então, só para deixar então concluído dessa parte, eu vi aqui que tem os críticos, a crítica literária psicoanalítica é a que faz o contraponto para essa neocrítica, que eles julgam muito a biografia do autor e o estado subconsciente do autor na época que ele fez a obra, para poder determinar também essa questão de intenção do autor. Então a gente tem esses dois extremos. Hoje em dia eu acho que nem existem essas duas correntes, elas foram evoluindo e se mesclaram em várias outras, mas a gente tem então esses dois lados, né, que são essa dicotomia. Eu tô todo podcast agora. Que é o lado das pessoas que falam, não importa nada do autor, o que importa é o que tá na obra, e o outro que diz, não, importa a obra, o autor, o contexto, importa tudo. Mas acho que independentemente de que lado você esteja desse debate, acho que é claro que se você analisar no nível cético, assim, conceitualmente falando, intenção original de um autor na obra é algo praticamente irrecuperável. Será que dá pra concordar com isso? Se você for parar pra pensar que não dá pra você falar com o autor, então realmente ele é irrecuperável, né? Mas mesmo que você consiga falar com o autor,
vai muito além disso, né? Vai muito... Por exemplo, mesmo se você conseguisse falar com o autor, né, tipo, quem garante que ele não está mentindo agora, Exato, né? A intenção original, né, a intenção de autor é algo irrecuperável numa obra, né? Você nunca vai poder saber exatamente o que o autor quer. E até onde eu entendi das minhas pesquisas, mesmo os psicoanalistas, né, os intencionalistas, eles tendem a concordar com essa ideia, né? O objetivo deles é chegar o mais perto possível da intenção original do autor, mesmo sabendo que é conceitualmente impossível, né? Até é o que eu falei, né? Não dá pra você falar com o autor, mas mesmo que você conseguisse, não dá pra saber se o autor tá sendo honesto. E mesmo que o autor esteja sendo honesto, às vezes é alguma coisa subconsciente dele que fez ele modificar algum tipo de abordagem específica, sabe? E às vezes ele acabou passando uma mensagem que nem era a intenção dele, né? É algo bem complicado. Acaba conversando um pouco com aquilo que a gente falou dos simbolismos, né? Então, no episódio de simbolismos, que acaba coincidindo bastante com esse tema, que é justamente isso daí, né? Ele pode ter pensado em muita coisa, mas pode ter sido alguma coisa que ele pôs, sei lá, uma forma, um trejeito de um personagem que ele fez subconscientemente, sabe? Porque a mãe dele não amamentou ele, então ele fez aquilo daquele jeito e ele nem sabe, né? Tipo, algo assim, nesse nível. Tipo, ou ele gostava de, sei lá, zoofilia, mas sei lá, sabe? Nunca saberemos, sabe? Nunca saberemos. Não temos como chegar na mente do autor e ter certeza se ele fez aquilo intencionalmente ou não. Mas, mesmo assim, cara, eu fiquei pensando nisso, né? Mesmo sabendo que é algo impossível de alcançar, mesmo sabendo que sendo alcançável ou não, é muito difícil de chegar perto, e mesmo às vezes nem é verdade, levando todos esses fatores aí, eu me pego muitas vezes como sendo um intencionalista, né? Um psicoanalista de autores. Porque eu juro, eu até voltei para escutar alguns mangás ao quadrado de discussões de mangás ao quadrado semanais nossos, né? E eu, na verdade, não reparei tanto você, mas eu falo, tipo, muito, porra, mas sei lá, o Kishimoto tava pensando quando fez isso aqui, né? A gente fala muito isso, né? O que o autor tava pensando quando fez isso? Por que será que ele fez isso, né? A gente leva muito isso em conta quando analisa uma obra, né? Por que será isso, hein? Eu imagino que tem alguma coisa a ver com o formato da publicação do mangá. Que diferente do livro, né, que a gente recebe um calhamaço de páginas concluído. Tá ali a história do autor, né? Já tá concluída ali. Pode ser que tenham próximos volumes e tal, mas aquele livro tá concluído. Mas enquanto isso, no mangá, a gente tá vendo o autor construir. E não exatamente a gente, mas muita gente consegue contatar o autor enquanto ele tá fazendo aquilo, sabe? A história meio que ainda tá em construção, então a gente se sente um pouco, talvez, parte do processo de construção, sabe? Não sei. Porque eu penso, por exemplo... É um exemplo meio besta, por exemplo. Eu tô emprestando One Piece pra minha namorada ler. Ela tá nos primeiros volumes. E aí eu tava na casa dela, que ela tava fazendo não sei o que. Eu peguei um dos volumes meus que estavam lá e fui olhar aquelas sessões de cartas, né, de One Piece. E aí tinha uma bem no dos primeiros volumes falando que um leitor mandando pro Oda falando, no primeiro capítulo aconteceu isso aqui, que é um erro de continuidade. Falar, porque eles quebraram a porta e no quadro seguinte a porta tava lá. O que aconteceu? Aí o Oda foi lá e inventou um personagem que consertava portas sempre que via a porta quebrada, sabe? E eu não duvido que pode ser que numa futura reimpressão corrijam isso, sabe? Então o leitor ele tá influenciando na obra mesmo, né? Ou quando o Kishimoto nos capítulos atrás fez um erro temporal, né? Quando ele mostrou os rostos dos Hokages na montanha lá, que num tempo, num flashback que não era pra ter um dos rostos lá, lembra? Ah, tá, eu lembro, deu maior polêmica na época, na reimpressão eles corrigiram isso? Eles corrigiram no volume fechado. Ah, eu não sabia não sabia. Um exemplo talvez um pouco mais brutal assim e não tanto analítico é Toriko, né? Que o pessoal manda sugestões de monstros e o cara desenha, né? Acabou, tá aí simples assim, né? Tá. De fazer parte da construção da obra, né? Acaba sendo uma ideia. Talvez por isso que a gente fica se sentindo tão próximo do autor, sabe? Nesse sentido de, o que ele quis fazer. Eu pensei a mesma coisa que você, de, tipo, da gente se sentir conectado à obra de alguma forma, mas eu não pensei tanto por esse lado, tipo, do ritmo semanal nem nada. Eu pensei que, talvez,
eu não sou tão leitor entusiasta quando eu sou entusiasta de mangás. Eu não sou analfabeto também, né? Eu leio bastante livro, mas não tanto quanto eu leio mangás. Mas eu sinto que, pelo menos em mangás, há uma... como é que eu vou colocar isso? Nos mangás é uma melhor demonstração da intenção autoral. Tipo, fica muito mais claro pra gente a intenção do autor, não necessariamente em enredo, mas pelo menos em estruturação, sabe? Que nem a gente teve um episódio inteiro falando sobre pacing. Que é pacing se não intenção autoral, né? Tipo, você analisar o que o autor estava querendo fazer com aquilo e apreciar isso, né? Tipo, você entender qual era o objetivo do autor, ver que ele conseguiu cumprir aquilo e apreciar, e talvez realmente até sentir como parte daquilo, né? Eu penso que a teoria literária que a gente falou, né, dessa neocrítica, dessa psicoanalítica que tem essas duas vertentes de análise, em teoria funciona para livro, dá para você aplicar para outras coisas, mas em teoria funciona para livro. Se você for pensar em filmes é muito mais fácil você analisar a intenção do autor, porque existem já um conjunto de técnicas cinematográficas que, se você fizer um curso de cinema, você vai aprender, que você, através de compreender as técnicas cinematográficas, você consegue entender a intenção do autor. Não 100%, mas você se aproxima bastante do que ele quis fazer. Então, por exemplo, por que essa cena é toda vermelha? Que o autor quis passar esse sentimento X. Por que esse cara só usa azul? Porque quer contrastar contra o não sei o que. No cinema ele é bem direto nisso. E o mangá, o quadrinho de uma forma geral e o mangá... Sim, quadrinhos, né? Arte sequencial. Ele é um meio termo ali entre o livro e o cinema, né? Eu sempre pensei assim, pelo menos. Que eu vejo que é o meio do caminho, porque ele junta os dois. Ele tem a sequência visual, só que ele pode brincar mais, né, com o formato, e ele tem a parte literária também, né? A estrutura literária, por assim dizer. É literalmente como se você pegasse um livro e colocasse nele todas essas técnicas visuais e de efeito e de não sei o que, para serem analisadas como intencionais ou não, né? Então por isso que talvez, né, no mangá a gente consiga chegar um pouco mais próximo do que a literatura da intenção do autor. E mesmo na literatura, né, conforme eu estava pesquisando, eu fico pensando, esse pessoal, essa corrente literária aí que diz que não, a obra funciona totalmente sem o autor. Eu fico pensando, cara, não tem como ser assim. Pensa, sei lá, em A Revolução dos Bichos sem contexto, sabe? Não faz o menor sentido, é uma obra... E aí, né? Tipo, a alegoria se perde totalmente. Se bem que eu tava pesquisando sobre isso também, né? Tô pesquisando, né? Isso aí foi algo que eu vi na Wikipedia, mas que eu achei interessante, de ter esses 3 níveis de intenção, né? Tipo, interna, externa e contextual, né? Intenção interna é algo que se analisa especificamente na obra, né? Coisa que você consegue tirar só da obra. Intenção externa é tipo, sei lá, coisas que o autor falou em entrevista. E contextual seria, tipo, exatamente esse caso da Revolução dos Bichos. Você entender o contexto, ou de, sei lá, você ler um mangá antigo e apreciar o que o autor estava fazendo mesmo naquela época, tipo, né? Exatamente. Se você for tirar totalmente o contexto da obra, fazer a obra viver puramente por si só, cara, você vai matar muito mangá antigo, sabe? Que tinha estrutura narrativa diferente, que hoje em dia é um pouco confusa, mas se você ler com a intenção de entender que naquela época funcionava daquele jeito, você releva. Agora, se você quiser trazer pros nossos conceitos atuais, fala assim, esse mangá do Tezuka aqui é totalmente mal estruturado. Porra, não é mal estruturado, era a técnica da época, não existia uma técnica mais moderna, sabe? Um exemplo que eu pensei pra isso, que eu tenho aqui, é Devilman, que eu acho um mangá, tipo, não acho fraquíssimo, mas eu acho meio ruizão, assim, tem muita técnica que eu acho meio brega, meio cafona que o autor usa durante, mas eu pensar na época que foi feito, e ainda por cima eu pensar no contexto de que foi publicado na Shonen Jump, né, eu penso, porra, mano, na Shonen Jump saiu isso, tipo, dá um quê de interessante pra obra, né, mesmo eu não sendo tão fã assim dela. Então, sei lá, é por isso que eu penso que, pelo menos eu, tendo a relevar bastante desse lado de que existe uma intenção e que ela deve ser considerada de alguma forma. O trabalho nosso é tentar entender
qual que é a intenção, né? Chegar nela. Mas você ainda pode, mesmo sem querer analisar a intenção, você pode analisar só internamente na obra, não tem problema. Não é. E ambos também não são exclusivos, né? Não são ideias necessariamente exclusivas. Você pode. Se tiver alguma pessoa que fala, não pode considerar a intenção do autor, se você vier com coisas do intenção do autor, a pessoa vai recusar essa informação, sabe? Tudo bem, a ideia de que intenção do autor e não intenção do autor são ideias exclusivas, mas você pode analisar uma obra tendo a sua própria opinião daquilo, mas considerar em vários pontos intenções autorais, né? Tipo, sei lá, eu leio Oyasumi Pum Pum, eu também, Oyasumi Pum Pum, bom exemplo. Tem aquele arco do triângulo lá, o personagem do nada vira um triângulo sem explicação nenhuma. Com certeza é muito difícil você ter algum tipo de intenção autoral ali para analisar. É uma análise extremamente pessoal. Uhum. Mas durante toda a obra eu posso analisar várias intenções autorais de pacing, por exemplo, né? Uhum. Ou você pode contextualizar com outras obras dele e ver mais ou menos, né? Tipo... Exatamente. Esse negócio de, tipo, outras obras que o autor já fez, porra, mano, é isso. É porque, no caso dos mangás especificamente, a gente tem muito pouco contato com o mangaka, né? Então a gente tem poucas informações da vida dele. Então é difícil a gente aplicar, sabe, o que a gente sabe da vida do autor nas obras, mas a gente consegue aplicar o que a gente conhece do autor de outras obras naquela obra, né? Então, tipo, no caso de Oyasumi Pum Pum é isso. A gente não conhece o Inuyasano, nunca conversei com o Inuyasano. Eu vi uma entrevista dele, mas que estava em japonês, eu não entendi nada. E mesmo as poucas entrevistas que tem não dizem nada, né? Você já falou isso uma vez, é da profissão. Os caras não revelam. Mas ainda assim eu conheço o Inuyasano das obras dele. Né? Então Às vezes nem é o mesmo Inuyasano que seria na vida real, mas é o que você precisa conhecer, na verdade, né? Exatamente. Por pouco de informação que a gente tem, a gente consegue extrair mais ou menos para onde ele tá tentando levar algum tipo de coisa, sabe? A gente pode, entre aspas, afirmar, tipo, a intenção dele aqui nessa cena foi fazer X, porque ele tem um histórico de fazer X, sabe? Não é inválido ter essa visão. Assim, a gente nunca vai poder falar com certeza essa é a intenção do autor, mas a gente pode chegar perto, né? Aí é um pouco subjetivo isso, né? A gente pode se aproximar da intenção do autor. No mínimo, uma análise válida e, tipo, muito interessante a se fazer, né? Porque às vezes acrescenta pra obra que você tá lendo, né? Às vezes você pode... Sei lá, não quero falar assim, mas às vezes você pode forçar uma análise, tipo, de intenção autoral pra você extrair o máximo possível, né? É o que muita gente faz com Bleach. Cara, quando eu tava fazendo minhas pesquisas, eu me deparei com um cara... eu vi isso aí também. Que o cara, ele fez 80 páginas pra analisar a palavra yes de um livro. Não, esse eu não vi, achei que você ia falar de outra coisa. Não, como é que é? É um livro que chama Ulisses, de um autor, James Joyce, e um estudioso fez um artigo, uma análise de 80 páginas de um trecho da obra que é Yes, só isso. Isso aqui é só da palavra. Só da palavra, da análise contextual, né, da palavra Yes, e ele fez 80 páginas, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode forçar o que você quiser. Mas essa questão, então, da intenção do autor, né? Que é aí que a gente chega naquele negócio da premissa, né? Qual é o objetivo do autor com aquela obra? Que eu acho que é uma coisa que pode ser motivo de discussão eterna, por alguns casos, né? Né? É motivo de discussão eterna, né? Um monte de coisa. Sei lá, contudo, eu tenho pra mim, né? Tudo isso que a gente passou nessa discussão aqui hoje, eu tenho pra mim que dá pra, através da análise da obra, você chegar à conclusão que o autor queria passar com aquela obra. Sabe, você ter claramente a ideia do que o autor queria fazer. Por exemplo, um caso besta que todo mundo chegaria facilmente a essa mesma conclusão. Bokurano. Qual que é a intenção do autor com Bokurano? É fazer um mangá sobre lutas mecha? Acho que não. É fazer um estudo humano sobre o relacionamento do ser humano com a morte? Eu acho que sim. Bem mais provável. Às vezes não é isso, mas com certeza não é outra opção, né? Você tá chegando mais perto daquela do que
desta. Tudo aponta, tipo, a gente não tá falando isso com certeza, mas todas as evidências que a gente tem da obra apontam para isso, né? Que essa é a análise mais correta a se fazer da obra. Aí vem aquele ponto, né? Aí chega alguém na internet e diz que Bokurano é ruim porque as lutas são mal feitas. E aí? E aí você responde, não, mas a intenção do autor não eram as lutas, as lutas não importavam para a obra. Pois né? é, mas aí alguém vai chegar pra você e vai falar, não, mas que intenção do autor? Estou pouco me fudendo para a intenção do autor. Foi essa análise que eu tive. Será que podemos virar para a pessoa e falar, sua análise está errada? Aí que tá. Eu acho. O que você acha? Fala você, Júlio. Você acha que você pode chegar pra pessoa e falar assim: sua visão desse mangá está errada? Eu não sei. Você me pegou essa pergunta. Eu não sei se eu não me sentiria. Eu já fiz isso muito, mas eu não me sinto confortável fazendo isso, não. Você tá errado com essa sua visão. O cara leu isso. Acho que a coisa mais correta a se fazer, mais socialmente aceitável, mesmo que a conversa nem seja sobre socialmente aceitável ou não, é apresentar a sua visão sobre a obra, né? E aí explicar para ele por evidências o porquê a sua visão está para você mais correta, né? Eu acho que você falar errado é muito forte, talvez equivocado. Forte, equivocado. É questão de argumento e contra-argumento. Se é isso que você considera como relevante para sua análise, então a sua análise está errada, né? Porque a importância de batalha não tem nada que sustente esse tipo de argumento para Bokurano. Agora, se não é esse tipo de análise procurando uma obra, não tem nem o que falar, né? Não tá errado, né? Então, eu também sou. Eu acho que não existe problema em você falar que a visão da pessoa está equivocada sobre aquela obra. Porque, sei lá, todas as análises textuais, todos os entendimentos possíveis da obra, todo o desenrolar que o autor fez, levam a crer que a premissa é aquela. Então, se a pessoa está achando que é outra coisa, ela está equivocada. Ela não entende. É um daqueles casos que a gente pode falar, você não entendeu a obra. Existe gente que simplesmente não entende qual é o objetivo de uma obra. Tudo bem que muita gente vai responder para isso que o autor não cumpriu com o papel dele de convencer a pessoa de que era aquilo que ela tinha que entender, né? Mas se todo mundo entendeu, menos você, amigo, é porque tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Você tem que saber o que procurar na obra. Você não vai chegar em Boku no Hero querendo ver competição de alpinismo. Sabe, não. Ou até vai chegar, mas durante a obra o autor vai te convencer que não é isso que você quer, né? Pode até ser o que você quer, mas não é o que você vai ter ali. E você vai saber que não é aquilo. E você tem que saber que não é aquilo. Mas aí vai ter gente que provavelmente não vai saber que é aquilo, entendeu? É complicado esse assunto. Porque teoricamente é o papel do autor convencer você, né? Mas então vai ver simplesmente aquela obra não era pra você, né? Mas talvez já seja uma resposta válida. Será que é estatístico? Tipo, 90% das pessoas sacaram qualquer ideia. Você não sacou? Será que a culpa é do autor? A culpa é do autor de não fazer essas 10% entender? Não, talvez ele devesse colocar, tipo, uma mensagem assim, né? Vai ver, era isso que o Kubo tava querendo fazer com aquela entrevista desde o começo, e a gente não tava percebendo, ó. Ele tava avisando as porcentagens de análise da obra dele, cara. Olha aí, tá certo. Tava avisando, ó, tal pessoas vão entender, tal pessoas não vão entender, e tal pessoas vão entender nesses níveis aqui, ó. É um gênio. É um gênio do marketing. Puta que pariu. Incrível. Então eu só quero uma última pergunta, que é uma pergunta que tá rondando esse tema desde a vez que o Leonardo Souza, o companheiro de longa data, perguntou pra gente num outro cast que eu nem lembro qual que era. Que ele falou, se o autor tem a intenção de fazer um mangá ruim, se ele conseguir fazer um mangá ruim, quer dizer que a obra é boa por ele ter atingido o objetivo dele? É um paradoxo, né? Sim, ele fez a melhor obra ruim de todos os tempos. Eu acho que se a obra é ruim, a obra é ruim. Ela não é boa só por cumprir o objetivo. Ela cumprir o objetivo é o primeiro ponto. As análises
qualitativas vão em cima disso. Claro, né? Nenhuma obra é só sobre isso também, né? Só sobre. Ou será que é só sobre intenção? Não, né? Nenhuma obra é só sobre intenção autoral. Pois é. Beleza. Por isso que eu, sei lá, gosto de Helter Skelter. Porque eu consigo me convencer de que a arte é ruim porque a autora quis. Você aceitou. Eu me convenci. É isso que importa. Eu me convenci. Tá certo. Na sua análise totalmente isolada da intenção do autor, você concluiu que a arte tinha um papel estético intrínseco da obra. Importantíssimo, meu amigo, importantíssimo. Pois é, olha aí. Tá ótimo. Tá bom. Sem conclusões. Not to say that we're not fortunate to be born to a world that encourages us to grow. But sometimes perpetual motion moves so slow. Hungry for a change of Estamos aqui, estranho, na leitura de e-mails. Sim, leitura de e-mails, episódio número 40 sobre antagonistas. Estamos no episódio 41, então esse é do 40. Eu sempre me confundo com isso, ainda bem que você não deixou eu falar, porque eu ia falar que essa é a leitura de e-mails do episódio 41. É a leitura de e-mails que estará no episódio 41. Não, você tem razão. Enfim, é confuso pra caramba. Então, na leitura de e-mails, nós lemos e-mails e os e-mails chegam aonde, Judeu? Num e-mail. O e-mail que por acaso é o mangalquadrado@gmail.com, todo por extenso, sem espaços nem numerozinhos. É mangalquadrado por extenso. Exato, e você manda para esse e-mail também a sua recomendação de leitura, que pode ser uma versão em áudio pra gente utilizar nos podcasts de número de múltiplos de 5, como a gente viu no podcast passado. Ou você pode mandar uma recomendação pra gente ler, porque eu gosto de receber recomendação. Eu também gosto. Eu gosto mais de dar recomendação. Acho que todo mundo gosta mais de dar recomendação, né? Mas... Se você quiser uma recomendação específica pra você, mande o seu gosto. Olha, quais são as obras que você gosta. É uma boa ideia. E a gente analisa aqui e te dá uma recomendação. Eu me sentiria bem com isso também. Maravilha. Eu gosto de fazer isso já na vida real. Então todo mundo gosta mais de recomendar. Maravilha. Partindo rapidinho só pros Slowpoke Report, né? Aquela nossa sessãozinhas de pessoal que envia mangá que recomendou e essas coisas. Tem o Matheus Bacalhau, que diz que leu Pum Pum, Kokonohito, Anime Master Kurosawa, Solanin, Neuro, Mary, Nanatsu, Orange, Hotel e vários outros. Caramba, hein? Olha, criamos bem o menino, pelo jeito. Esse aí pegou já, 3 primeiras, já citam os 3 favoritos meus aí, que é Pum Pum, Kokonohito e Anime Master. 10 de 10 aí, bom gosto pra recomendação nossa. Olha aí, muito boa. Tá encaminhado, Matheus Bacalhau. Boa. Inclusive, Matheus Bacalhau, já entrando no tema do podcast, né? No podcast sobre antagonistas. A gente já fez um sobre protagonistas, sobre antagonistas. Falaremos um sobre o deuteragonista, será? Não é uma má ideia. Se a gente tiver uma seca de temas, né? No futuro. Vamos guardar. Então, sobre antagonistas, o Matheus Bacalhau cita que Jojo é uma série com um bom antagonista. Eu suponho que ele esteja falando do Dio, todo mundo fala. Dio Brando. É interessante, de vez em quando um pouco desenvolvido, mas era anos 80, a gente entende como funcionava aquela época. Tudo bem. E tem o Psislau, não sei pronunciar isso aí, se você tem ideia? Nem ideia. Entendeu? Mas ele fala de Makashima e de Psycho Pass. Não, Makashima do Psycho Pass. Makashima é porque eu não conheço Psycho Pass, então achei que era... Eu também não. Então, desconheço. A gente tem essa listinha com várias pessoas que mandaram várias coisas, né? Então, seguindo, temos o Zé, que citou o Griffith, do Berserk. Eu não sei se... É meio engraçado, acho que eu tenho uma visão meio contrária ao Griffith de Berserk, que eu não sei até que ponto ele é um vilão, assim, exatamente, mas ele certamente é um filho da puta, como muita gente escreveu ali. Então, todo mundo... E ele é um antagonista também? Não, com certeza ele é um antagonista, isso com certeza. Vilão é a parte onde dá pra discutir, né? Tem o Will Cavey, que reclamou que a gente não citou antagonistas em Shaman King. Tem o Raul, que é um exemplo máximo de... Na verdade não o máximo, mas ele é um ótimo exemplo porque ele é um caso... O mangá ele é todo baseado assim. Existe esse antagonista,
e a gente não tem como ganhar dele. Não tem como. Não tem como você juntar o poder dos amigos, juntar todo mundo pra lutar, vocês vão perder. Não tem como, ele é muito poderoso. Então eles têm que tentar vencer de outro jeito, vencê-lo pelo coração. Que bonito, mangá. Mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa. Ele também cita, não é que reclama, né, mas achou confuso e no final a gente também achou esse negócio de situação como antagonista, né, uma situação do mangá ser algo como antagonista, que foi algo que a gente comentou. Foi o que eu falei no comentário pra ele, quem quiser ver lá no Mangás Underground, mas é que antagonista em si é um termo pra personagem, né, assim como protagonista também deveria ser pra personagens. Mas esse é um conceito antigo, a gente pode brincar com ele e fingir que ele se aplica a coisas não tangíveis, quem sabe? O próprio Ceslau depois comentou lá no Mangatologia, ali retirou um texto, uma citação de Maíra Alsoff, de Betil, fala que um antagonista pode ser um tipo de situação, uma circunstância. Interessante. Olha aí. Então não estávamos tão errados. Não, aparentemente não. Rubens Sombrereiro cita Hisoka e o Rei dos Quimeraentes em Hunter x Hunter, que eu não cheguei até aí, né? O Hisoka eu conheço, mas o Rei não. Anotsu Ishira de Blade of the Immortal, que eu ainda não li, mas já vi outras pessoas falando desses mesmos personagens. Eu também não desconheço. Eles daqui Dorohedoro também tem bons vilões antagonistas. Dorohedoro, esse eu conheço. Porra, mano. Dorohedoro tem ótimos antagonistas, mas é difícil, assim, você citar um vilão específico, assim, porque o mangá lida muito mesmo com esse negócio de que cada vilão tem um ponto de vista na história. Mas 10 de 10, Dorohedoro, concordo. O Taka comenta sobre os vilões e os protagonistas no jogo Assassin's Creed, né? Ele lá depois conversei com ele, teve um comentário interessante sobre como se o jogo fosse feito antigamente, os que são vilões hoje em dia no jogo seriam considerados os protagonistas, e os protagonistas de hoje seriam considerados vilões antigamente, né? Só pra ver como esse negócio de vilão, na verdade, é algo que também depende de contexto, situação, né? De ponto de vista. E por fim a Dinette, ainda não tenho certeza de como é a pronúncia, cita Hou Shin-Eng e Shaman King, né, que são como os vilões que fodem tudo, que é mais ou menos a mesma ideia, né, tipo, no final os vilões entre aspas se dão bem. Sabe um entre aspas mangá que termina com os vilões se dando bem? Diga. Holy Avenger, já leu? Não. Holy Avenger tem um final meio que os vilões se dando bem. Alguns vilões se dão bem no final, não todos, né, mas alguns se dão muito bem no final. O Matheus Caraúna, ele comenta o seguinte, ó. Em uma análise desse personagem no quadrinho A Piada Mortal, ele comenta lá sobre o Coringa, né, que a gente comentou. Notei que o Coringa é mais do que um homem extremamente insano. O Coringa pode ser também uma ideologia de liberdade. Em certos momentos no quadrinho, ele cita a loucura como a liberdade. Lembre-se da loucura. Loucura é a saída de emergência. E pergunta se a gente já leu A Piada Mortal. Já leu? Já, claro. Clássico, né? Não tem como. Eu também tenho. Foi um primeiro encadernado que eu tive na minha vida. Ganhei de uma ex-namorada minha. Pra quem só lê mangá, quer entrar em quadrinhos, acho que A Piada Mortal é um bom comecinho, assim, né? Você já conhece Batman, Piada Mortal é um ótimo quadrinho, gosto muito, muito mesmo. É uma narrativa muito boa mesmo. Ainda no tema Coringa, o Eduardo Ragazzi diz aqui num comentário que a técnica utilizada no personagem do Joker se chama técnica da caricatura ou caracterização. Como bem diz o nome, trata-se de caricaturizar os personagens, exagerando características com a intenção de deformar a realidade e normalmente com o objetivo de criticar algo. Que também é uma coisa que ocorre bastante na Piada Mortal, né? Ele criticar a sanidade e dizer que, né? Eu acho que no final das contas eu não vejo mais o Coringa como um personagem tão não identificável assim. E por fim, nessas rapidinhas tem o Thiago Machado, diz: muito bom, interessante esse contraponto, o foil com Batman e Coringa, mas penso também no caso como o antagonista se equivale ao herói, como ser tão burucutu quanto ao Hulk, como o L ser tão neural quanto o Light. Tem isso também. Embora eu acho que o inimigo mais emblemático do Hulk seja o líder, que era o cara que era inteligente, entre aspas, né? Você não lembra do líder, né? Não
no caso. É aquele que tinha um cabeção. Ah, tá, sei qual é. Então. Mas caso de L-Light, com certeza, né? Um bate com o outro, assim, né? É um bom exemplo, É aquele coisa dos dois lados da mesma moeda. Uhum. No caso de Berserk, eu acho que tá mais por esse lado, de dois lados da mesma moeda. E aí próprio Coringa e Batman também, porque não, talvez. É que tá, né? Dá pra interpretar de vários jeitos. Dá pra interpretar de vários jeitos, com certeza. Comentário do Rubens Sombreiro, que diz o seguinte, que quando era pequeno, o que mais me fascinavam eram demonstrações físicas e amorais de poder. Olha só que infância que esse menino tem. Fascinada por demonstração física e amoral de poder, enfim. E por isso, no Dragon Ball, a minha personagem preferida era o Cell, tão arrogante que prefere dar tempo aos heróis para que estes treinem e lhe possam fazer frente. E no Samurai X, senti-me atraído pelo Saito, o velho rival, entre aspas, do Kenshin, que embora fizesse parte do grupo dos heróis, entre aspas novamente, matava os seus adversários sem piedade nem possibilidade de reconversão. O tal Akusokuzan. O mal deve ser destruído imediatamente. E é uma coisa interessante, que é até engraçado como a nossa visão é um pouco subvertida pela fantasia dos mangás, né? Porque uma conhecida minha que tá morando no Japão, estuda história e tal, ela fala que o que eu até já comentei, né? Que o Japão tem essa adoração dos personagens históricos, e tipo, o Shinsengumi era um bando de escrotos, assassinos, filhas da puta, sabe? Tipo, era tipo a gente hoje em dia idolatrar a polícia da ditadura, idolatrar a juventude hitlerista, sabe? Tipo, eles eram os caras maus na jogada e a galera ama como heróis, sabe? Lá no Japão, né? Lá no Japão, é muito engraçado. E a gente tem essa impressão que são heróis, porque pra gente vem essa visão idealizada dos japoneses. Pra gente, né? Ah, legal. Eu não sabia disso, não. O Rubens Sobreira também faz um comentário lá rápido sobre Naruto, né? E quem escutou o Mangá ao Quadrado desse mesmo número 41, né, dessa semana, percebeu, né, que a gente ficou meio bravo com esse protagonismo exagerado, né? Ninguém gosta mais disso. Só com um discursinho sobre moralismo, né? Ele fez um comentário bem interessante. Lá tem um pouquinho de spoiler, então vamos dar uma olhada lá quem se interessa. Próximo comentário tem o Leonardo de Souza. Acho que isso ele comentou lá no Mangatologia, que a gente colocou aqui. Ele diz que algo que eu esqueci de comentar no programa sobre protagonista foi a afirmação de que toda história tem um protagonista, basta achar. O que vale para antagonistas também. Algo que eu discordo um pouco. Acho que a verdade é que se você procurar vai encontrar um protagonista, mas o autor não necessariamente colocou este protagonista lá. O que você acha, Estranho? Diz aí. Você parece ter Então, é porque eu pesquisei bastante na época, né? E hoje no Dia Antagonista também acabei pesquisando um pouco sobre essa crítica. Que eles dizem que, tipo, sem protagonista você não tem um fio condutor da história. E que talvez o que a gente enxerga que seja uma história sem protagonistas, na verdade seja uma história com muitos protagonistas. Então, por exemplo, no caso de Bokurano, de certa forma é uma história com muitos protagonistas, se você pensar na forma clássica de protagonista, né, de um personagem, entre aspas, principal. Mas é aquilo que a gente falou pro antagonista, né? Hoje em dia a gente pode brincar um pouco com o conceito. Então a gente pode brincar que o protagonista é alguma coisa não tangível. Então talvez o autor ele não faça um personagem tangivelmente como protagonista, mas é possível que ele tenha um pensamento como um fio condutor, não sei. É engraçado que esse comentário dele meio que conversa um pouco com esse episódio de agora, né? Que é sobre intenção autoral. Que tudo bem que o autor não teve necessariamente a intenção de colocar ou não um protagonista lá, né? Mas a gente comentou isso não necessariamente quer dizer que a gente não pode analisar, né? São várias visões que você pode ter daquilo. O que eu acho que o exercício de você dissecar a obra, você entender a obra para tentar achar, às vezes, algo que o autor nem quis colocar ali. Esse exercício de você tentar achar algo que o autor não quis colocar é extremamente benéfico para você entender o que aquilo tá querendo passar no final das contas. Que nem a gente teve meio que aquela mini epifania com Onani Master e Curaçao durante o programa. Então, é uma coisinha que provavelmente o autor não deve ter pensado conscientemente nisso, sabe? Tipo, fazer um personagem que é antagonista e protagonista. E pode ser que talvez nem seja. Mas é uma forma de interpretar, né? E toda forma de interpretar, como a gente sempre falou, toda forma de interpretar é válida se você acha uma coerência na sua explicação. Só traz benefícios. Exatamente.
E pra finalizar, um comentário do Zé, que ele diz assim: sim, meu nome é José Alfredo, então ele é um Zé legítimo. Esse é um Zé mesmo. É um Zé mesmo, um Zé. Diz o seguinte, que com relação a bons vilões possuírem complexidade e uma lógica própria, eu concordo. No geral, bons vilões são assim. Ao menos grande parte dos memoráveis. Existem exceções como as de Dragon Ball, as quais não são muito complexos, mas ganham no carisma e às vezes no humor. Um que gosto, por exemplo, é o Tal Pai Pai, que não é nem um pouco profundo e nem sequer muito relevante na narrativa, mas o estilo dele e o design do personagem são tão bons e divertidos que ficarão na minha memória para sempre. E aí eu pergunto, né, porque foi uma coisa que eu pensei quando ele fez o comentário. Será que o Tal Pai Pai ele é um bom antagonista ou ele é um bom personagem? Né? Talvez ele seja memorável pra você porque ele é um bom personagem. Talvez ele não seja um bom antagonista. Eu lembro muita pouca coisa de Dragon Ball, né? Mas você lembra quem é o Tal Pai Pai? Não, eu lembro quem era, mas eu não... É aquele que... Sim, o bigodão que vai em cima daquela tora, sei lá o que é aquilo gigante, né? Ele fazia cada hora com uma coisa. Uma hora ele quebra o pilar do prédio, joga o pilar do prédio do cara e vai embora. Em cima do pilar. Muito bizarro. Agora que eu me lembrei que a gente tem que pensar no número. Negócio do número 1, né? Você já estava adiantado aí? Eu tenho aqui com... Só que com a Wikipédia aberta eu descobri alguma coisa interessante, mas que não dá pra usar. Eu descobri que 41 é um número que... no México equivale ao nosso 24, tipo, é o número que representa a homossexualidade. A gente já fez a piada disso no 24, né? Então não dá pra reaproveitar, mas a gente pode usar, por exemplo, George Bush foi o 41º presidente dos Estados Unidos. Porra, pior que a gente tem um podcast com a cara do Bush, assim, pra gente ali. Mas aí pode ser a cara do Bush daquele mangá, do mangá do Koizumi, né? Do Koizumi. Ótimo, beleza. Olha aí, funciona Sim. Mas vai ser o programa Bush. Mas beleza, fechou então. George Bush não foi muito engraçado. Mas tivemos que forçar. Porque tem número que é chato mesmo. O próximo a gente vai ter bastante opção, né? Não, a gente não tem nem como escolher. Tem que ser o... Vai ter que ser aquele. Tem que ser a resposta óbvia. Vai ter que ser. Senão vamos falar que a gente não é gente. Vamos ver. Próximo vídeo. Pois é, então, a recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. E essa semana eu vou recomendar um mangá que é considerado por muitas pessoas meio que um clássico cult dos mangás, clássico terror cult dos mangás. É um mangá que eu sabia que muita gente gostava, muita gente apreciava. Eu não li por muito tempo, não sei porquê, sabe aqueles mangás? Você fica parado lá, você sabe que é importante, você lê, porque muita gente fala sobre, mas você nunca lê. Aí do nada dá uma epifania, você resolve ler. Yokohama. O mangá é Bradley Nobasha. É Bradley's Coach, né? Não, Bradley, sei lá como pronuncia isso também. Deve ser Bradley mesmo. Pera aí que eu vou pesquisar, porque essa me pegou totalmente de calças curtas. Bradley. Nunca ouvi falar, não. Você deve acho que eu conheço, tá na minha wishlist. Você deve conhecer no mínimo a capa do mangá. Eu conheço por causa que é do autor de Blade of the Immortal. Blade of the Immortal, ele mesmo, o Hiroaki Samura. A história do mangá é um pouquinho complicada, vai bem além disso, na verdade, mas é basicamente sobre um orfanato de meninas. A cada certo número de anos, uma das meninas é escolhida para cantar, para viver num musical mega famoso que as meninas vão ver todo ano. Só que, por trás disso, nem todas as meninas acabam sendo enviadas pro musical. Tem toda uma espécie de mega plano por trás, tem muita coisa, não quero revelar muito mais disso, mas algumas das meninas acabam não sendo enviadas para o musical e tem um destino um pouco macabro. Um pouco não, na verdade, bastante macabro. Essa é uma obra que eu não recomendaria para quem tem coração frágil, tem muita coisa, tem estupro, prisão, suicídio, assassinato. É um mangá de família.
É um mangá de família. Olha aqui as tags do Mangá Updates: Gang Rape, Murders, Sexual Abuse. É uma delícia, é uma delícia. Quem conhece o autor, né, já deveria até esperar disso, né? Porque o filho da mãe só faz coisa macabra, esse samurai. Nunca li nada dele. Não. Eu comecei Blade, mas ainda não deu pra seguir adiante. Também não consegui, porque esse cara é horrível. Mas, pega esse mangá, viu, cara? Se quer começar por ele, eu li alguma coisa do Samura, porque eu gosto desse estilo meio macabro, meio sexual dele, eu curto pra caramba, acho muito foda. Brad Hurley, Nobasha, um ótimo começo. É uma história com um ar meio... Eu corro risco de dizer isso, mas meio tarantinesco, sabe? Pelo menos nesse sentido, tipo, de ver várias visões de uma mesma passagem de tempo, sabe? É um negócio bem interessante. É bem forte. Recomendo pra quem tá querendo explorar mangás num nível mais macabrão, assim. Porque é um terror psicológico, um terror visual também. Mas não é um terror que nem a gente recomendou, por exemplo, de Uzumaki, né? É aquele Uzumaki terror... é horror. É horror. Toma aí, exatamente. O Uzumaki é horror, isso aqui é mais terror mesmo, exatamente. A gente até discutiu sobre isso. Tem toda essa discussão que não vale a pena entrar agora. E não vale a pena entrar agora. Mas pra quem tá querendo entrar no terror mais sexual assim mesmo, até porque tem essa meio categoria terror sexual, né, de mangás. Vamos por essa linha, Eu li recentemente, no mangá desde é extremamente controverso, tem gente que odeia, tem gente que ama. Sempre Achei tem, né? Totalmente. Mas esse, tipo, tá naquela... As várias linhas estão bem cheias, né? Sim. Recomendo, viu? Recomendo, excelente. Li recentemente, fiquei empolgadíssimo, não sei se é por causa do momento ou não, mas, nossa, excelente obra, viu? Gosto muito. Não, já tô baixando aqui, já. É rapidinho, viu? Um volume dá pra ler numa sentada só, são várias visões de uma mesma situação, envolve um pouco de trama também política e histórica. Recomendo. Bacana, gostei. Não conhecia mesmo. Quer dizer, foi alguma vez eu me deparei com ele, achei interessante, cliquei em Add to my wishlist e ficou lá. Ficou no limbo, né? O famoso limbo. Sei como é. Vou ler também. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa pra comentar? Porque eu não tenho nada pra acrescentar, porque eu não li, então... Só quem tem coração fraco, assim, porque eu sei que tem muita gente que é daquela linha que tem estupro, eu não quero ler, sabe? Então, sabe que nem chegue perto. Eu fico um pouco perturbado quando uma história tem estupro. É uma das coisas que me deixa bastante chocado. Em qualquer história. Estupro ou sexo forçado. Sabe? Tipo ensaio sobre a cegueira, assim. Puta, eu fico doido. Então, tem bastante nesse mangá, mas tipo, não é gratuito, sabe? Tem uma certa justificativa. Não, Eu fico mal pela situação, não porque eu acho que é um recurso horrível de enredo. Vamos ver o que você vai achar. Vou ver, tô baixando aqui já. Então, é isso, né? Até semana que vem, então? Até semana que vem. Isso aí.